Bom, hoje o estudo sobre batismo vai ser a respeito de televisão, explicando primeiro a razão, pela qual nós temos certas posições em a Igreja de Deus no Brasil contra a televisão. Obviamente, nós não vamos ter um estudo bíblico a este respeito, porque a televisão não existia na época nem de Jesus, nem dos apóstolos, também não do Velho Testamento. Então nunca foi um problema da época. É um novo problema que precisa ser enfrentado pela igreja. E falando rapidamente, sem nenhum dado científico que eu ainda vou estar passando nesse estudo para vocês, você sabe que a televisão ela tem uma influência muito forte sobre a sociedade. A mensagem que ela tem nem sempre, apesar de ter um ou outro programa até bom, agradável, mas nem sempre essas informações elas edificam a nossa vida espiritual. Além disso, a televisão toma muito tempo da sua vida espiritual, da sua vida familiar, e também ela, de uma forma inconsciente para a gente, mas muito consciente para quem está do outro lado, ela vem endoctrinando, porque ela vai repetindo a mesma mensagem de diversas formas, às vezes de forma declarada, às vezes de forma bem escondida, mas ela vai fazendo essa, vou chamar assim, lavagem cerebral, porque pessoas assistem horas, horas e horas à televisão, e ela também tem a característica de que muitas vezes quem não está acostumado com ela, quando assiste, fica chocado, seja com certas piadas, certas coisas que são faladas, ensinadas na televisão, pelo fato de estar sempre sendo expostas, a gente fica chocado. Eu me lembro, por um período de tempo na minha vida, eu digo que eu cometi o erro de ter tido televisão na minha casa. E apesar de ter crescido num lar que não tinha televisão, e eu cometi esse erro, e no começo eu pensei que eu iria ter a televisão sob controle. Realmente a intenção era muito boa, aprender, ter contato com a minha língua materna, que é o alemão, mas acabou sendo que, com o tempo, aquilo que me chocou, ou chocava, não me chocava mais. Acabei cada vez mais tempo na frente da televisão, e ela acabou também levando as mensagens dela para minha mente, para o meu coração, e chegou um momento que eu falei, não está fazendo bem para a minha vida espiritual, e deu trabalho tirar ela lá de casa por causa da minha esposinha, que não estava enxergando a coisa da mesma maneira. E Deus usou algumas situações para que isso mudasse. Bom, dito isso, eu quero citar um versículo bíblico nesse início do estudo, que eu vou provavelmente estar citando no final desse estudo a respeito da televisão. O Salmo 101, o versículo 3 diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos. E aí o salmista fala: Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Quer dizer, isso não vai fazer parte da minha vida. E essa visão em relação às coisas que não agradam a Deus e que podem nos levar pouco a pouco a entrar num caminho ou a pensar de uma forma que não agrada a Deus, deve ser colocado de lado, deve ser tirado da nossa vida. Alguém que entra e pode falar a respeito de drogas dentro da nossa casa, a respeito de prostituição dentro da nossa casa, a respeito de cultos a demônios, a respeito de rituais demoníacos, alguém que pode trazer mensagens, mesmo que subliminares, espirituais, e a respeito de doutrinas que desagradam a Deus, e muitas vezes até através de programas religiosos, não pode ter toda essa liberdade. Então nós devemos vigiar a respeito. Muito bem. Dito isso, eu tenho aqui, não dá para ver direito, vou virar, um artigo, sobre a televisão e a família. E tenho vários outros artigos aqui que eu não vou poder mostrar para vocês, devido ao fato de não saber lidar muito com esse veículo de internet.
E esses artigos aqui são científicos, baseados em estudos científicos de psicólogos, de médicos, de educadores, e até tem uma parte deles cristão, né? São batistas, e são todos, na verdade, traduzidos do inglês para o português. Eu não achei nada assim em português a esse respeito. E a visão deles é principalmente a respeito de violência. Só que se a violência entram outras mensagens também. Então quero que você pense, quando se está falando aqui sobre violência, você pense sobre sexo, você pense sobre vida espiritual, sobre valores, sobre construção de ideias, sobre maneiras de enxergar a vida, sobre formas de interpretar acontecimentos, sobre o que é importante e não importante na vida, forma de vestir, forma de falar, assuntos que você vai conversar, esportes que em si não tem nenhum mal, mas a forma de você se conduzir, ter a forma de visão de vida. A vida é para lazer, a vida é para isso, a vida é para aquilo. Tudo isso a televisão ela passa. E ela consegue estabelecer isso na vida das pessoas. Tanto é que se usa a propaganda na televisão para coisas mais explícitas, né? Mas é interessante que eu estava vendo aqui algumas coisas a esse respeito e anotei com a minha letra aqui alguns pontos altos dos estudos, né, que eu vou estar tentando passar para vocês ou para você que está vendo esse vídeo. São bastante interessantes. Tem um artigo do Children's Advertising Review Unit de Nova York. A informação é que as crianças assistem 3 a 4 horas de televisão não educacional por dia. Eu creio que há crianças que estudam bem mais, mas aqui se fala de médias, né? Então, aos 18 anos, por exemplo, quando se chega aos 18 anos, essa criança que cresceu vendo televisão, ela assistiu no mínimo ou aproximadamente 16 mil assassinatos durante essa sua juventude. Isso, então, o assassinato começa a fazer parte da mentalidade ou da forma de pensar. Talvez não dele matar, mas o fato dessa violência, ela começa a fazer parte da percepção, da realidade desse jovem. E até essa idade também, aos seus 18 anos, este jovem viu aproximadamente 200 mil atos de violência. É uma coisa assim incrível, o quanto que os números, né? Isso nos Estados Unidos, onde se filtra muito melhor o que vai para a televisão e o que não vai para a televisão. Existem coisas que jamais iriam passar lá e passam aqui nos horários que passam, né? Além da violência, você vê o consumo de drogas, cigarro, bebida, isso como atividades completamente normais. Além disso, obviamente, devido aos filmes, principalmente de ação, né? Quanto mais gente morre, melhor. Você faz apologia ao crime, também através daquilo que passa, acontece. Você começa a torcer para que fulano traia Beltrano, apesar de ser um casal, estão casados, né? Então, também apologia à vida imoral, e se toma isso como algo normal, depois de se ver isso centenas de vezes, talvez milhares de vezes durante a vida. E é interessante que, por ano, uma criança ela assiste esse foi um estudo feito com crianças, obviamente, né? Então, uma criança ela assiste de 20 mil a 40 mil propagandas por ano. E aqui eu não estou falando se a propaganda é boa ou ruim, não estou falando se ela tem mensagens subliminares ou não, é simplesmente aquela transmissão da propaganda. E claro que também no meio disso tem propagandas de cigarro, de bebidas, propagandas extremamente sensuais, que mostram os consumidores como pessoas sexy, saudáveis, cheias de vida, energia, alegria, né? Pessoas bem-sucedidas. E são pessoas que fazem aquilo lá, digamos, o consumo do tabaco, o consumo da bebida alcoólica. E
obviamente, não se fala que isso faz mal a ninguém, simplesmente se informa, né, e se leva ao lado bom da coisa. Não se fala de câncer no pulmão, não se fala de família desgraçada por causa da bebida, de acidentes de trânsito, todas essas coisas. Se dá uma leve, às vezes, um leve conselho, mas não é uma coisa que realmente é tão enfática como a própria propaganda da da coisa que deve ser consumida, né? Muito bem. Sendo exposto constantemente à violência, como ou como você ouviu agora há pouco, 200 mil atos de violência até os 18 anos de idade, isso é muita coisa. Obviamente que essa exposição à violência e também ao sexo, a certas ideias e tudo isso vai ter consequências. Por exemplo, a violência cria com que a pessoa, faz com que a pessoa fique insensível ao comportamento antissocial. Quer dizer, se alguém tem um comportamento que choque a sociedade, isso é normal. Também alimenta medos que emocionalmente não são saudáveis. Tem medo que é saudável, atravessar uma rua movimentada, medo de ser mordido por um cachorro, é saudável, mas existem medos que obviamente não são saudáveis. E o interessante também é que em aproximadamente 80% dos casos em que alguém comete num filme um ato de violência, quem fez esse ato de violência fica completamente sem punição, não precisa prestar conta para ninguém, não mostra remorso. E essa mensagem vai entrando nos jovens. Agora, os outros atos que ocorrem em novelas, em filmes para jovens e até, às vezes, personagens com superpoderes, personagens ligados à bruxaria e, às vezes, até mensagens religiosas, cristãs, que não são bíblicas, também vão entrando na mente da pessoa, né? E falando de violência, estudos mostram que essa dieta de violência ensina que a violência é algo aceitável e é uma forma aceitável de lidar quando você está com conflito, quando você está com um problema, quando você está com uma dificuldade. Agora é interessante, estudando o cérebro, se descobriu que a anatomia de alguém que é alimentado com essa dieta televisiva é diferente, inibe o aprendizado, a química do cérebro funciona de uma forma diferente, né? Inibe o aprendizado, porque também inibe, obviamente, a concentração, também inibe o apego, a fidelidade a coisas, a pessoas, que, aliás, é uma das características hoje, quem estuda marketing sabe que isso é uma das características do consumidor, ele não é apegado assim, ele não tem fidelidade, né? Também inibe a empatia, a pessoa se relacionar, se identificar com uma pessoa ou com algo que está sendo dito, e faz com que haja, obviamente, também predisposição à violência, e inclusive violência mais tarde na vida, aquela violência impulsiva. O fato é que muda o cérebro de uma pessoa de uma forma definitiva. Quem fala isso não sou eu, são estudos que são científicos, comprovados cientificamente. E para um cristão, pense bem, e isso também é uma consequência, faz com que as pessoas sejam menos sensíveis à dor e ao sofrimento dos outros. E a Bíblia fala que nós devemos chorar com quem chora, né? Então fala realmente da necessidade de empatia. Nós devemos ser sensíveis, inclusive até muitas vezes torna as pessoas insensíveis à ação do Espírito de Deus. É uma coisa tremenda isso aí. Muito bem. Um tal de psicólogo, creio eu, que é PhD, se chama Leonard Heron. Ele descobriu que aquelas crianças que viam programas, que viam mais programas violentos, quando se tornaram adolescentes, também eram mais violentos. Mas, por outro lado, aquelas crianças que viam muito, isso com 8 anos de idade. Então, quando fala de criança, está se falando de crianças com 8 anos de idade. Adolescente é a idade da adolescência mesmo, violência maior ao ser adolescente. Mas
se fez um acompanhamento desses jovens, dessas crianças, e aquelas crianças que assistiam mais televisão, quando chegaram aos 30 anos de idade, porque se acompanhou até os 30 anos de idade, eles eram muito mais propensos a serem criminosos quando adultos e serem presos, serem processados criminalmente. E aí você vê a influência da televisão comprovada cientificamente. Isso só no âmbito violência. E violência é uma coisa que repele o ser humano. O ser humano, quando ele vê violência do outro lado, ele não aceita muito não, ele sabe que violência é errado. A mesma coisa acontece a outras coisas da vida espiritual. A sexualidade, por exemplo, se você pensa em sexualidade, a forma de as pessoas se vestir, que hoje é extremamente apelativa. Eu vi fotos esses tempos atrás lá da Praça da Sé, dos anos 60, gente. Os homens de camisa, chapéu, paletó, as mulheres com aquelas saias, todas essas coisas. Se você visse aquilo hoje, você dizia, não, bando até de crente. Poderia se vestir como aqueles crentes, pé quente, né? Cabelão, aquela coisa. Não iria mudar muita coisa, não. Agora, olhando hoje, tem pessoas e eu não quero ofender ninguém, pessoas que se dizem evangélicas, mas se vestem da mesma forma que uma prostituta que está na esquina rodando a bolsa. Estou falando de mulheres agora, obviamente, e de homens também, que estariam na mesma situação. Bom, falando aí então desse ponto de vista. Agora falando um pouquinho sobre a música que passa, os canais, né? Tem, eu acho que MTV, tem outros canais. Perdão que eu estou um pouco bem gripado. Existem outros canais de música e é interessante notar que eles visivelmente advogam e glamorizam o abuso de drogas e de álcool. É até a forma de cantar, que às vezes até acontece no meio evangélico, tentando imitar o quê? Essa forma de pessoa drogada. Então, a gente tem que vigiar muito que isso acaba entrando até dentro da igreja. E eu estou falando isso porque eu vi isso acontecendo numa despedida de ano do meu filho na escola, que é uma escola evangélica, bastante firme nesse sentido, e na programação, toda a programação foi evangelística. E o auge seria o final, um hino, um rapaz com uma voz muito bonita, convidado de uma certa igreja, que eu não vou mencionar, tocou muito bem e cantou, não dava para entender o que o rapaz falou, porque ele estava tentando imitar, eu acho que é Amy Winehouse, sei lá eu quem, e a letra não foi perceptível, não deu, eu que não entendi, eu pensei até, e outras pessoas, que ele estava cantando em uma outra língua, na verdade ele estava fazendo uma tal de Amy Winehouse lá, estou dizendo assim, né? Não que ele tenha tentado imitar, mas o resultado é o mesmo, porque parecia que ele estava debaixo do quê? De influência de drogas, de álcool, e não estava. Né? Então, é notório notar que até a forma de querer louvar a Deus, o evangelizar agora, é como se a pessoa que está cantando e tocando estivesse debaixo da influência de álcool. É uma forma de pensar, forma de perceber as coisas. E é triste, muito triste você pensar que alguém que se diz evangélico está cantando dessa forma sem notar essa influência. Ele nem se apercebeu disso. Então, quantas mensagens subliminares, quantas mensagens, eu vou dizer diretamente assim, demoníacas, não entram numa casa, numa família. E esse é um estudo sobre crianças. E o adulto que vê coisa mais pesada ainda, às vezes o pai cristão, ele filtra o que os filhos veem, mas não filtra o que ele está vendo. E é muito importante que se note então a quantidade de lixo que vai entrando e vai influenciando a visão espiritual, a percepção espiritual, entristecendo o Espírito Santo. Muito bem, voltando então à influência, a gente estou com coceira aqui, então por isso estou coçando o tempo inteiro aqui. A influência dos canais de música, por exemplo, mostram, seja imagens, seja letras, que apresentam, isso é estudo, não sou eu não sei, não vejo essa coisa, tá?
mostram imagens e letras musicais que apresentam o suicídio como uma alternativa, uma solução viável. Tá? Também tem a violência declarada, escancarada. E isso eu sei que eu já vi rituais pagãos, às vezes satânicos, nos shows, nos concertos e até uma vez num videoclipe eu vi um negócio desse. Também algo extremamente focalizado em sexo, é sensual, aquele ambiente pesado de drogas, sadismo, masoquismo, incesto, violência contra a mulher e tantas outras coisas que aparecem ali como algo normal. Não sei nem explicar direito. É um ambiente pesado. Para quem não tem televisão e vê uma coisa dessa, é muito pesado. E é disso que muitas vezes os jovens se alimentam. E aí tem um canal de música evangélico, ou tem um evangélico que tenta imitar com o seu clipe coisas parecidas, né? E é isso que então os jovens veem como normal. A verdade é que crianças, quando elas são expostas a altos níveis, por exemplo, de estímulo, seja lá qual for, quando jovens, chega uma idade que eles continuam esperando isso, né? E mais tarde também na sua vida. E acaba dificultando que elas lidem, por exemplo, com o ritmo de estudo, que é muito mais lento a escola, né? Do que aqueles videoclipes e a ação de filmes. E também fica difícil por causa disso escola, lição de casa. E eu digo ainda mais, e os cultos das igrejas? Como que vai concorrer com um videoclipe de música, todo aquele cenário, com toda aquela... E por isso que hoje em dia tem igrejas que já tem luzes, já tem fumaça, já tem um monte de coisa na hora do show, né, do louvor. E é muito importante que você veja a influência só de uma coisa dentro da igreja, na mentalidade. Imagine as outras coisas que eu não quero, não sei mencionar aqui agora, o que isso acontece. Por isso, Salmo 101, versículo 3 fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ainda mais, gente, se ela pode influenciar, e aqui diz: odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. É isso que esse salmo fala: olha, não vou deixar que isso se torne realidade na minha vida. E por isso, a Igreja de Deus no Brasil, nesse estudo, através da minha vida, diz para você: olha, televisão não não tem lugar, não é para ficar na casa de crente. E a internet, vigie muito, porque a internet ela tem as mesmas coisas que a televisão, tá? Mas outras coisas ainda. Então a gente tem que vigiar. A internet ela é um instrumento de trabalho e de estudo. Cuidado com o lazer na internet. Pais, cuidado com isso. Coloque o computador, apesar de hoje em dia ter o wireless, que também pode ser um grande problema, mas coloque o computador num lugar público da sua casa. Na minha casa, o computador ele fica na sala, entre a cozinha e a copa. Então tem pessoas passando o tempo inteiro ali. É muito importante que você veja isso. Agora, há uma diferença entre internet e televisão, que eu gostaria de deixar aqui no final. Você já viu alguém vendo televisão? A pessoa ela está completamente hipnotizada, num estado em que o estado de alerta foi simplesmente tirado. A pessoa ela não tem mais discernimento nenhum. Eu poderia falar um pouquinho a esse respeito, mas a pessoa está recebendo tudo o que vem. A internet não, você está ativo, você está procurando, você está lendo, você está olhando, então a tua capacidade de discernimento ainda está acesa. Então por isso eu não advogo, e pelo fato de também a internet ser instrumento de trabalho e de estudo, a ausência de internet nas casas. Mas a internet sim, não a televisão. A televisão tem que estar fora da vida do crente. A internet ela deve ser monitorada, ela deve ser muito bem vigiada, para que assim ela não se torne uma pedra de tropeço na vida do cristão. Então, cuidado com isso. Quanto à televisão, televisão não tem lugar na casa do crente.
a influência dela é muito maior do que aquilo que eu falei agora há pouco. E ela traz uma cegueira espiritual muito grande na vida das pessoas. A internet também é muito perigosa, mas quem está ali, apesar de uma propaganda, uma outra coisa, ele está num estado de maior consciência. E, na verdade, a televisão, ela não é instrumento de trabalho. A internet, ela deve ser usada como instrumento de trabalho e de estudo. E mesmo assim, no caso da internet, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará. Cuidado, vigie, use a internet como se Jesus estivesse do seu lado. E televisão, meu amigo, ela faz uma lavagem cerebral na sua vida de tal forma que quando você nota, você já está dependente disso. Tem gente que acha que é impossível viver sem televisão. Tem gente que tem certeza disso. A Bíblia fala os viciados, isso também cabe aos internautas, não herdarão o reino dos céus. Então, cuidado com isso. Que Deus possa te abençoar, Deus possa abrir os seus olhos e você possa compreender, você que está fazendo esse curso de batismo, que a televisão não tem lugar na casa do cristão. Deus te abençoe.